Bom, pessoal, a gente está com a nossa rede social de receitas aqui, tudo funcionando, né? Só que, olha, toda vez que eu carrego, né, essa rede social de receitas, a gente coloca as receitas lá e sempre, toda vez que a gente roda o programa, ele fica mostrando, receitas cadastradas são essas, receitas cadastradas são essas, as receitas que estão cadastradas são essas aqui. Toda vez que eu insiro uma nova receita. Seria legal se a gente tivesse um menuzinho, né? Alguma coisa que dissesse, olha, eu quero executar essa ação, eu quero inserir uma receita, ou eu quero ver uma receita, ou eu quero até sair, né? Para a gente não ter que sair apertando Ctrl C. Então, vamos fazer isso agora? O que a gente pode fazer aqui então? A gente pode colocar um menu na tela, né? Então a gente pode usar o puts aqui, por exemplo, para falar, olha, digite 1 para cadastrar uma receita. Ou então eu vou copiar essa linha aqui e colar embaixo. 2 para ver todas as receitas. Ó. E o 3 aqui, tirar essa linha aqui, para sair. Né? São as opções que a gente tem até aqui. Né? A gente pode colocar uma receita na tela e a gente pode também ver todas as receitas e sair seria legal, né? Para a gente não ter que toda vez, né, colocar alguma coisa aqui, né? Legal? Então, beleza. Coloquei o menu aqui, agora eu tenho que pedir para a pessoa uma opção, certo? Então, olha só, eu vou usar aqui um outro puts para colocar a opção. Ao invés do puts, eu vou usar um outro método aqui que é o print, certo? Uma outra função da linguagem que é o print. Ele é igualzinho o puts, só que o puts você vê as coisas na linha de baixo. Então ele imprime essa frase aqui e quebra uma linha para imprimir a próxima. O print fica na mesma linha. A gente vê isso funcionando daqui a pouco. Tá bom? Então, ó, escolha uma opção. Beleza? Legal? Fiz o print aqui. E aí, para receber a opção que a pessoa escolher, o que eu tenho que fazer? Vou usar uma variável, né? E usar o gets. Legal? Vamos testar isso aqui até agora? Vou salvar aqui, vou rodar lá o RU. Ó. Legal? Ó. Ó o print aqui funcionando. Ó. Escolha uma opção. Você vê que ficou o gets na mesma linha. Ó. Se eu digitar 1, ó, certo? Ficou na mesma linha. Aí digite o nome da receita, o programa continuou, mas vou dar um Ctrl C aqui. Por quê? A gente não está usando ainda esse menu aqui, né? A gente recebeu a opção mas não está usando ainda essas opções aqui embaixo no nosso programa, tá bom? E uma outra coisa que eu posso melhorar aqui no print é, ó, vou colocar um 2 pontos aqui, um espacinho, para ficar, né, dar um espacinho entre um que a pessoa digitar 1, 2, 3 aqui, né? Ficar um espacinho entre o print, né, e o que a pessoa for digitar embaixo no gets. Legal? Então vou começar com a parte tranquila aqui, que é a parte de sair. A gente já viu os operadores, alguns operadores de condicional, né? Eu já mostrei o igual igual lá, o igual igual a 1, né? Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero falar, olha, eu vou rodar esse programa enquanto a pessoa não escolheu a opção 3. Então, enquanto a opção, né? A gente viu o igual igual, ficaria uma coisa assim, ó. Se a opção for igual a 3, eu rodo esse programa aqui, esse while, certo? Só que eu quero enquanto não for igual a 3. E essa pergunta de não for igual, esse operador de condição é o exclamação igual. O exclamação em linguagem de programação é a negação, então é a negação do igual. Então, enquanto a opção não for igual a 3, eu não vou sair do programa, ou seja, eu vou rodar esse while aqui. Tá bom? Então, vamos rodar isso aqui e ver o que acontece, ó. Vou rodar, vou escolher 3, né? Ah, faltou salvar aqui, ó. Esqueci de salvar. Ctrl C, roda de novo. Beleza? Ó. Então eu escolho uma opção 3. Legal. Aí ele entrou aqui, né? Aí você fala, mas eu escolhi 3, era para ter saído, né? Não era para ter entrado no while. Por quê? Porque o valor de gets, ele é um texto, ele não é um número. Mesmo eu digitando um número, ó, se eu ir lá no IRB, ó, IRB é legal para a gente testar as coisas, escrever gets e digitar o 3, ó, o 3 vem como um texto e não como um número. Legal? Então eu tenho que transformar esse texto em um número. E para isso eu vou usar mais uma função do Ruby do jeito que a gente sempre usou, que é usando o ponto para falar que eu vou rodar ela em cima do gets, to i, que é transformar
esse gets em um inteiro. Então, eu poderia usar o chomp e depois o tree, mas o tree, ele pega tudo que a pessoa digitou e tenta converter para um número. Como o número, né, se eu digitar 3, fica 3 e o barra n, ele só consegue transformar em número o 3, o barra n não. Então vai ficar só o número 3 no final. Então nem precisa rodar o chomp, certo? Você pode ter imaginado que tem que rodar o chomp. A gente, se fosse um depois do outro, a gente faria algo assim, ó, roda o chomp e depois sobre o resultado desse gets.chomp eu rodaria o tree. Mas nesse caso aqui nem é necessário, tá vendo? Então o ponto, ó, eu rodo, o ponto roda sempre na coisa da esquerda. Então ele vai rodar, ó, primeiro o chomp no gets, depois o tree no gets com o chomp, tá vendo? Nesse caso, mas nesse caso aqui nem é necessário. Legal? Vamos rodar o nosso programa de novo para a gente testar. Opa, entrei no RB, vou sair. Ó, 3. Beleza, nem rodou o nosso programa. Legal. A gente pode, inclusive, melhorar esse programa falando aqui no final, né? Depois de tudo, falar, olha, obrigado por usar o Cookbook. Vai dar um tchau aí, né? Até logo. Pronto. Beleza? Dei um tchau aqui, aí vou rodar de novo o programa. Opção 3. Então, já escolhi sair, ó. Obrigado por usar o Cookbook. Até logo. Legal? Por quê? Porque como o while, ele roda enquanto a opção não for igual a 3. Como a opção foi 3, ele pulou esse while. Ele veio daqui de cima para cá direto. Tá vendo? Então a gente colocou uma condição aqui. Legal? Agora, dentro desse while, eu quero, ó, ele roda toda vez que a opção não for igual a 3. Então se eu escolher 1 e 2, eu entro aqui dentro, né? E agora eu quero falar, quando eu escolher 1 aqui dentro, eu quero rodar esse pedacinho do meu programa. E quando eu escolher 2, é esse pedacinho aqui. Legal? Vou até dar uns enters aqui, ó, de um pedacinho para o outro, tirar umas linhas, ó. Quando eu escolher 1, é esse pedacinho, e 2, esse pedacinho. Aí agora a gente tem que ver outra função da linguagem, que são as estruturas de controle, para a gente poder executar perguntas no nosso código, certo? Para eu fazer, olha, se essa opção for igual a 1, eu rodo esse pedaço. Se ela for igual a 2, eu rodo esse pedaço. Para isso a gente usa as estruturas de controle, que no caso do Ruby são os ifs. Então, o if significa o se em inglês, né? O se isso for verdade. Então, e o if, assim como o while, aqui ele recebe uma expressão que no final tem que dar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele roda, se não, ele não roda. Então, se a opção for igual a 1, aí eu rodo esse pedacinho de código aqui, que eu vou inclusive dar um tab, e o if, ele não abre bloco de do, mas ele termina com um end, tá bom? Assim como o while aqui, ele abre o bloco de do, que inclusive é opcional abrir, né? Poderia apagar esse do, eu coloquei mais para explicar para vocês o bloco, mas o if aqui, né, também não tem essa necessidade, então ele fecha com um end, ó, if isso, end. Então, se a opção for igual a 1, aí eu rodo esse pedaço e termino o código. Então, vamos rodar o nosso programa, ó. Escolhi 1, aí ele rodou, ó, digite o nome da receita. Vou digitar, beleza, bolo. Ele apareceu de novo, receita cadastrada, né? Certo? Legal? Só que eu não quero que execute isso, né? Eu quero mostrar essa opção só se for igual a 2. Então eu posso fazer outro if aqui embaixo, ó. Se opção igual a 2. Ó. Legal? Só que isso aqui que eu fiz é uma má prática, porque eu estou fazendo 2 testes, só que o valor de opção é um só. Então, se ele fosse igual a 1, ele nem pode ser igual a 2, então eu não preciso nem testar esse if, certo? Então, eu poderia fazer um teste só, se ele for igual a 1, aí se ele não for, eu faço o segundo teste, se ele for outro valor, eu faço o terceiro teste. Então, isso aqui é uma má prática, porque a opção só pode ter um valor. Então eu poderia fazer um teste de cada vez e não executar os dois aqui, né? Nesse jeito que o código está, eu vou executar esse e depois o outro, tá? Eu queria executar o seguinte, se a opção for igual a 1, não é, então testa essa outra coisa aqui, agora a opção é igual a 2, desse jeito que está aqui, ele vai sempre fazer os dois, mesmo que ela tenha um valor só. Então tem um outro jeito em Ruby que é assim, ó, que é o else if, que é, olha só,
Opção é igual a 1? Ah, não? Então testa se a opção é igual a 2. Ah, não é? Então terminou. Tá vendo? O else if, ele sempre vai uma de cada vez, ele não tem que testar todas, né? Ele vai um de cada vez, ó. Isso é verdade? Não. Então isso é verdade? Não. Aí ele vai para a próxima, que no caso aqui termina. Tá vendo? Então ele vai um de cada vez. Como a opção só pode ter um valor de cada vez, então essa estrutura é muito indicada. E tem uma outra que a gente pode colocar aqui no final, que é o else também. Um if pode ter um else. No caso aqui, um else if pode ter um else, né? Mas é if, else, else. Se fosse o if, ó, seria uma coisa assim, ó. If true, else, end. Beleza? Se isso for verdade, executa isso aqui. Se não, isso aqui. Né? Vou explicar o else aqui. Mas no caso do else if, o else é o último aqui. O else é a última coisa que acontece. Quer dizer que se nada disso aqui for verdade, o else é executado. Ou seja, ele é a nossa cláusula guarda-chuva que a gente costuma falar. Ou seja, se tudo for falso, se nada for verdade, ele que executa no final. Então, se todos os ifs derem falso e forem negados, ele é chamado. Então, aqui no caso, ó, se a opção for igual a 1, beleza, isso aqui executa. Se a opção for igual a 2, beleza, isso aqui executa. Se a opção for igual a 3, o while nem roda. Então, se eu não escolher nem 1, nem 2, nem 3, o que acontece? Quer dizer que a nossa opção é inválida, beleza? Opção inválida. Então, pode mostrar para a pessoa que essa opção é inválida. Vamos rodar nosso código? Ó. Rodar lá, cadastrar, bolo, ó. Só que ficou no cadastro o tempo todo, né? Ó, bolo, outro cadastro, bolo, outro cadastro, travou. Legal, vou rodar de novo. Vou escolher o 2 agora, ó. Ficou aqui, ó, receita cadastrada para sempre, ó, tá imprimindo sem parar, tá vendo? Por quê? Porque eu estou rodando um loop infinito, eu tive que dar um Ctrl C aqui para matar, tá bom? Por que que tá rodando um loop infinito, né? Vou rodar de novo, antes disso só para mostrar, ó, 4, 5, ó, opção inválida, tá num loop infinito. Por que que tá num loop infinito se a gente falou que o programa é para parar se a opção for diferente de 3? Porque aqui ó, eu escolhi um valor de opção, só que aqui dentro não tem como eu trocar o valor de opção. Então a opção entrou aqui com 5, vai ficar mostrando, ó, putz, opção inválida para sempre, porque esse código aqui vai estar rodando no while. Ó. O while é enquanto opção não for igual a 3. Então 5 não é igual a 3, né? 5 não é 3, então ele fica rodando isso aqui ó, para sempre, para sempre, para sempre, num loop aí infinito. Então, para a gente rodar o while de forma finita, né, para um dia acabar ele, a gente sempre tem que ter um jeito de trocar o valor das coisas lá dentro. E qual que é o jeito de trocar o valor das coisas lá dentro? Colocando esse menu aqui dentro de novo. Ó. Beleza? Porque aí eu posso escolher uma nova opção e aí o while continua rodando, mas se eu escolher 3, ele para. Então eu dei uma cláusula de condição aqui dentro dele, ó. Beleza? Então eu copiei o código e colei mesmo, ó. Copiei o código lá de cima e colei aqui embaixo. Tá bom? Olha lá, ó. Beleza? Ó. Vou escolher um, cadastrar, ó, bolo. Aí ele me dá o menu de novo. Agora eu posso escolher outra opção, tá vendo? E tem um jeito de eu escolher a opção 3 de parar o while e sair fora do nosso programa. Tá vendo? Então eu dei uma cláusula de saída, ou seja, que é mudar o valor de opção dentro do while para poder um dia interromper ele. E aí a gente viu aqui então os ifs, os else ifs e os elses, né? Eu posso ter só if com end, eu posso ter if else e eu posso ter if, else if, else ou if, else if, end aqui, né? Para a gente poder trabalhar as condições necessárias ao nosso código, né? Ter as condicionais aqui da gente perguntar e executar um pedacinho do nosso código cada vez que eu escolho alguma coisa. Legal, né?